a informação. O Fabiano Fará tá lá no Morumbi. Me ouve bem, Fará? Tá me ouvindo bem? Boa noite. Ouço bem, já boa noite a todos. Fará, a informação que eu tenho é a seguinte: Júlio Casares não irá renunciar. Tá? Então, a informação que eu tenho. Agora, se ele chegar lá e mudar, vocês vão falar: ei, Benja, você se ferrou, me ferrei. Então, a informação que eu tenho é que ele não irá renunciar. Ele vai fazer um discurso de defesa, tá? Caso os conselheiros referendem o impeachment, aí ele vai ter 30 dias, né? Porque é igual o Corinthians, onde vai ter uma assembleia dos sócios para avalizar o impeachment ou não. Aí sim, se caso hoje o conselho, com maioria, com quórum, aprovar o impeachment, ele, nesse prazo dos 30 dias, vai renunciar. Mas que hoje, não. Ele vai para a reunião do conselho, vai fazer o discurso de defesa, entendeu? Soube que ele fala que não fez absolutamente nada, que se pessoas que estão lá fizeram, ele não tem nada a ver com isso. Então, essa é a informação que eu tenho, Fabiano Fará. Não sei como é que você que está aí no olho do furacão aí, você pode falar melhor aí pra gente. E tá correto, Benja. Eu conversei com alguns conselheiros que aqui chegaram e o que chama muito a atenção são os conselheiros mais antigos, até com dificuldade de caminhar, vindo presencialmente aqui na reunião, participando ativamente da vida do clube, né? E a informação que eu tenho é essa, até porque o conselho votando a favor do impeachment do Júlio Casares esta noite, então são 170 votos mais um para ele ser afastado. Mas o processo não é concluído. Só será concluído depois que o Outen Aires, presidente do conselho, convocar a Assembleia Geral de Sócios. Aí os sócios vão homologar ou não o impeachment do Júlio Casares. É exatamente esta a informação. Durante este período, o Casares vai se defender. Ele entende que esta reunião, ela fere o Estatuto do São Paulo, que não deveria ser convocada. Deveria ter direito à ampla defesa, mas não há ideia de renunciar. Aliados do Casares, eu conversei com alguns aqui no entorno do Morumbi, recomendaram a ele a renúncia para ele garantir os direitos políticos dentro do clube. Mas ele, na estratégia do Casares, vai se defender até quando der, vai discursar hoje aqui, ainda não passou por aqui, nem deve passar, deve entrar por um outro lado, né? E aí o Casares, durante esses 30 dias e durante a Assembleia Geral de Sócios, aí sim, ele sentindo o sócio, se não tiver saída, ele renuncia para garantir os direitos políticos. É exatamente isso, Benja. Então essa a minha informação, bate aí com a do Fabiano Fará, que está no Morumbi. A prioridade hoje aqui no Papo de Craque Segundo Tempo é o Fabiano Fará, acompanhando tudo. Mas vamos começar pelo Zé Calil, que o Zé Calil já é o cara aqui que já viu muita coisa, né? E nesse salão nobre aí mesmo que eu tô vendo ali. Depois é legal ouvir o Dodô também, porque o Dodô nasceu no Morumbi, né, Melo? E vamos ouvir também o que o Melo acha, se concorda ou não. Zé Calil, hoje, dia 16 de janeiro de 2026, é o dia mais... É o pior dia da história de São Paulo hoje? Olha, Benja, eu lembro muito aquela época que o São Paulo estava para ser rebaixado no Campeonato Paulista, né? Aquela época de 90, quando o Juvenal terminou, o Carlos Miguel terminou o mandato, aí o Juvenal assumiu, depois veio a turma do Pimenta, do Dr. Galvão. Eu não sei se é o pior dia, mas com certeza é um dos piores, porque o São Paulo, que sempre foi exemplo, né? Quando o Dodô jogava, a gente falava que o São Paulo era elite, era o soberano, hoje está desse jeito. Agora, o problema é o seguinte, o Júlio Casares, ele sofreu um revés na justiça, né, Benja? Porque se prevalecesse aquilo que o Outen Aires estava querendo, não ia nem ter os 190 conselheiros para votar hoje. Só que ele sofreu uma derrota na justiça, porque o voto foi aprovado online. Então o cara pode votar da casa dele, e aí realmente vai ficar difícil. Eu acho que o Júlio Casares hoje está vivendo seu último dia de presidente.